E aí, pessoal, o professor Lohan de Matemática aqui. Nós vamos fazer a correção da semana 2 do PET 5, sétimo ano. Vamos lá? Os organizadores de um show, de uma música, fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos do preço de um ingresso que poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessários. Qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Então, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, o que são? Quando é diretamente, se uma grandeza sobe, a outra também sobe. Se uma grandeza desce, a outra também desce. São grandezas diretamente proporcionais. Já no caso das grandezas inversamente proporcionais, se um valor sobe, o outro desce. Se um valor desce, o outro sobe. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui as análises necessárias. Vamos fazer as análises necessárias para a gente poder verificar. Se a gente analisar aqui o preço do ingresso, o que está acontecendo com ele? 30, 60, 90. Então, 30 está multiplicando por 2, 30 está multiplicando por 3. Então, as nossas partes, a gente vai ter que multiplicar ou dividir por 2 ou por 3, certo? Na arrecadação, se a gente verificar, ela permanece 360 mil. Ela não subiu, ela não desceu. Despesas com segurança. Se dividir os 5 mil por 2, dá 2.500. Não dá os 4.500. Se dividir os 5 mil por 3, dá aproximadamente 1.668. Então, também não dá os 4.500. Então, não tem relação. Público presente, se a gente pega os 12 mil e divide por 2, dá 6 mil. Se a gente pega o 12 mil e divide por 3, dá 4 mil. Número de funcionários. Se a gente pega os 50 iniciais e divide por 2, dá 25. Se a gente pega os 50 e divide por 3, dá aproximadamente 17. Então, não tem a relação ali. Então, qual que é a única relação que a grandeza? Quanto mais sobe o valor do ingresso, o que acontece com o público? O número de pessoas cai. Então, o público presente é a grandeza inversamente proporcional em relação ao preço do ingresso. Ingresso sobe, público cai. Tudo bem? Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira. Amanda pagou R$3 e Carla R$6. Como podemos ajudá-las a dividir as balas sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou? Então, Carla ela pagou o dobro. Nada mais justo ela recebeu o dobro de balas que a Amanda recebeu. Então, o que a gente vai pegar? O total de balas e dividir pelo total que elas pagaram. 3 mais 6, 9. Então, dá 13,333, uma dízima periódica. Então, a gente vai pegar essa dízima, 13,33, e multiplicar pelo valor que cada uma pagou. A Amanda pagou 3. Então, deu 39,99. Então, podemos arredondar para 40 balas. Carla, vezes 6, 79,99. Então, 80 balas. Então, logo, Amanda receberá 40 balas e Carla o dobro, 80 balas. Outra maneira que a gente pode fazer é pegar o 120 e dividir numa fração. Dividir por 3. Então, Amanda vai receber uma parte e Carla vai receber 2 partes. Tudo bem? Então, a Amanda, 40 balas, Carla, 80 balas. Em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo em dias necessários para a finalização. A listagem mostra algumas grandezas. Números de pintores trabalhando, horas trabalhadas por dia pelos pintores, altura da parede a ser pintada, largura da parede a ser pintada. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e não há outros fatores que interferem no ritmo, as grandezas
diretamente proporcionais ao prazo estão listadas nos números. Então, grandezas diretamente. Se um valor sobe, o outro também sobe. Então, se aumenta o número de pintores, diminui o tempo de trabalho. Então, inversamente proporcionais. Se as horas de trabalho aumentam, o prazo para a conclusão da obra reduz, inversamente proporcionais. Se a altura da parede aumenta, o tempo para pintar essa parede também aumenta, diretamente proporcionais. Se a largura da parede aumenta, tempo para pintar essa parede aumenta, diretamente proporcionais. Então, alternativa D, 3 e 4 são grandezas diretamente proporcionais. Considere esses problemas e vamos verificar. O problema que envolve apenas grandezas diretamente proporcionais é o problema. Então, vamos analisar problema a problema. Problema 1. Falou assim, o prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, aparecem mais 8 ganhadores. Que fração do prêmio cada um de todos levará? Então, a gente pensa, aumentou o número de ganhadores, diminui o prêmio que cada um vai receber. Então, é grandezas inversamente. Então, não é o 1. 2. Para pintar o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo, cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro triângulo? Então, aumentou a área do triângulo, vai aumentar a quantidade de tubos de tinta. Então, diretamente proporcionais. Já é a letra B. A gente já achou a resposta, mas vamos conferir a 3 e a 4 só para ter certeza. Número 3. Toda produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de certa capacidade. Quantos sacos com 1/3 da capacidade dos primeiros serão necessários para embalar o dobro da produção dessa fazenda? Então, se a gente pensa, reduz a capacidade dos sacos de arroz, aumenta a quantidade de arroz, certo? A quantidade de sacos de arroz que a gente vai precisar usar. Então, inversamente proporcionais. 3 máquinas, cada uma delas funcionando 4 horas por dia, produzem 480 peças por dia. Quantas peças serão produzidas por 5 máquinas iguais às primeiras, cada uma delas funcionando 2 horas por dia? Então, reduz a quantidade de horas trabalhadas, aumenta a quantidade de máquinas trabalhando, inversamente proporcionais. Então, a resposta correta é a letra B. Considere as afirmativas sobre a loteria, cujo prêmio de R$ a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo Q a cada um deles. Então, número 1. Fixou o prêmio. Então, o número de acertadores triplica, o valor em reais a ser recebido vai reduzir. Então, inversamente proporcionais. Então, falou, fixando V, as grandezas N e Q são inversamente proporcionais? Verdadeiro. Fixando N, número de acertadores, as grandezas V e Q são diretamente proporcionais? Sim. Se o prêmio triplica, o valor a ser recebido por cada um triplica também, diretamente proporcionais. Verdadeiro. Fixando que as grandezas V e N são inversamente proporcionais, então vamos pensar aqui. Fixou que o valor que cada um vai receber. Se N triplicar, V também triplica. Diretamente proporcionais. Então, essa é falsa. Então, a resposta correta é 1 e 2. Entre as situações citadas a seguir, qual apresenta grandezas inversamente proporcionais? A quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças a ser produzidas por ela.
Então, máquinas aumenta, peças produzidas aumenta, diretamente proporcionais. Quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-los. Quantidade de ovos aumenta, quantidade de embalagens também aumenta, diretamente proporcionais. O tempo da viagem de um trem com velocidade constante e a distância a ser percorrida. A distância da viagem aumenta, tempo da viagem aumenta, diretamente proporcionais. O tempo para preparar um terreno e o número de tratores da mesma capacidade. Número de tratores aumenta, tempo para preparar o terreno diminui, inversamente proporcionais. Então, a resposta correta é a letra B. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tá certo? Professor Lohan se despedindo. Tchau e até a próxima aula.